É o capítulo 14. Oração e cura. Reunião pública de 19 de fevereiro de 1960. Questão número 176, parágrafo 8º. Recorres à oração, junto desse daquele enfermo que sofres, quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina a que todos, obrigatoriamente, nos entrosamos. Isso não quer dizer que devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade do campo físico. Para tanto, seria preciso não haver sentimento. Sabemos, sim, quanto dói seguir, noite a noite, a aprovação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais como sentenciados à pena última, e assinalamos o tormento recôndito dos que fitam inquietos, indoentes, amados, os olhos que se embaciam. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmos. Nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Medita nos tornos compromissos dos que se acumpliciam agora com os domínios do mal, e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimido, reajuste, sustentando-nos a queda em delitos maiores. Organizemos, assim, o socorro da oração junto de todos os que padecem no corpo dilacerado. Mas, se a cura demora, jamais nos aflijamos. Seja o leito de linho, de seda, palha ou pedra, a dor é sempre a mesma. E a prece em toda parte é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Lembremos-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos, em nossa forma externa, são remédios da alma, que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Eu achei bem interessante essa parte do Ceará. E a gente tem um hábito, pelo menos eu, né? Quando eu me recordo das vezes que eu orei com mais afinco antes de estender e estudar o Espiritismo, eram nos momentos aflitivos, né, de doença, de família, e a gente não entendia mais ou menos o que estava acontecendo e sempre ficava frustrado quando, né, num orgulho, numa ideia nossa de pedir a cura. E hoje a gente já entende que a doença é a cura da alma, né? É uma luta que nós mesmos muitas vezes escolhemos para passar por isso. E precisa de muita abnegação para entender, né? De muito entendimento. Eu estou lendo Missionários da Luz e me veio a parte do Segismundo, né? Que ele vem reencarnado para passar pelos problemas com o coração e aceitando isso, né? Mesmo na hora do reencarne, com toda a elevação que ele adquiriu no plano, ele ainda estava aflito. Então, tudo isso vem de encontro a essa passagem. E o que eu achei bem interessante é o último trecho, que fala das lesões e das chagas, que são o que a gente pediu na farmácia de Deus, né? A gente vem para passar por essas dificuldades para justamente nos elevar. Então, a oração também, um paralelo aí com o Segismundo, quando o Adélio está com dificuldade de aceitar, a oração vem ajudar ele a tirar os entraves, né? E é isso, acho que a oração é uma bênção e a cura faz parte, né? A doença faz parte da nossa cura, não física, mas da alma. Não tem mais o que comentar? Eu quero primeiro pedir desculpa para a Fernanda, que eu mudei a ordem aqui, confundi com a ordem do Evangelho. Era a primeira prece, né? Não, Tá. Então, em relação a Não sou só eu, tá vendo? Não, tá certo. Ao texto do Evangelho, eu vi que você estava no Evangelho segunda, né? Segunda-feira eu fiz o Evangelho e foi justamente sobre isso, causas atuais e causas anteriores das aflições, né? Então, eu acho que é exatamente isso. Nós, como espírita, temos a obrigação de saber, e quem não é, tem essa dúvida, né? E muitas vezes, essas aflições, esses tormentos, esses problemas são, na verdade, oportunidades que a gente tem de trabalhar.
Então, essa dor é uma cura para algum mal que a gente precisa realmente trabalhar. É difícil a gente, na hora, no momento que a gente está passando, ter essa consciência. Com Né? certeza. Agora tem uma situação que a gente tem que considerar, porque sentir a doença, de fato, nos leva, né, a trabalhar, aprimorar os nossos sentimentos e, dessa forma, às vezes, restaurar alguma coisa, né, reformar alguma coisa em nós, enfim. Mas é quase mais doloroso você ver alguém que ama doente do que você mesmo estar doente. Então, às vezes, a gente considera isso, mas às vezes Deus coloca no nosso caminho pessoas que passam por necessidades com a saúde fragilizada, exatamente para que a gente discipline o nosso sentimento. Porque é mais difícil do que a gente mesmo estar doente. Né? Então, em muitas situações, aliás, em todas as situações, é exatamente por isso que a gente volta e reencarna, nada é o acaso. Por isso que o Espírito Sheila fala, está tudo certo. Por mais que a gente ache que não, tudo na nossa vida está certo. Porque tudo são estímulos exteriores que, né, levados até a nossa mente espiritual, provocam as emoções que trabalham as nossas estruturas mentais. Né? Então, é importante mesmo a gente ter essa ideia e sempre se apoiar na prece, porque a prece é, de fato, o que nos sustenta no mundo. E a prece, isso que é o interessante dela, na essência, se vocês pararem para pensar, a prece é um simples treinamento. A gente está treinando conversar utilizando os nossos recursos espirituais. Né? Esquecendo um pouco da palavra articulada e utilizando, né, a mente, porque o pensamento, a mente, né, porque é assim que a gente se manifesta na prece. E me chama muito a atenção aquele momento do livro Nosso Lar, que acho que todo mundo já leu, em que André Luiz precisa da ajuda de Narcisa quando ele está na casa dele. Então ele vai lá fora no cantinho, no terreiro, ele pede, Narciso, eu preciso da sua ajuda. Assim, pensamento, ele emite esse pensamento, ele não fala. E ele mal termina, e acho que lá até ele fala a prece, ele mal termina a invocação lá dele, ela já bate no ombro dele, meu amigo, eu estou aqui. Percebem? A prece é a mesma coisa. É uma conversa nossa com o mundo espiritual. Isso é bastante importante a gente. Tudo bem? Vamos lá? Deixa eu desligar isso daqui, porque também. É a prece agora, né? Sou eu. Isso. É a prece. Vamos fechar os nossos olhos, se ligar aos amigos espirituais, pedindo permissão para iniciar os estudos dessa noite. Que possamos abrir nossas mentes e corações para os ensinamentos de Deus, que possamos utilizar os aprendizados em nossas vidas, dando assim mais um passo para a nossa evolução espiritual. Que o gentio seja intuído da melhor forma e compreendamos a mensagem de maneira positiva. Que assim seja. O Evangelho da noite de hoje é a continuação do capítulo 17, Sede Perfeitos, é o item 3, o homem de bem. Eu vou ler o primeiro trechinho desse item. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. E daí Kardec, no decorrer desse item, ele descreve, acho que todos já leram, mas vale a pena
ele está bem autoexplicativo, acho que são 19 parágrafos, pelo que eu contei, né, que para sermos um homem de bem, né? E daí ele termina, no último parágrafo, que eu achei bem interessante, ele fala: esta não é a relação completa das qualidades que distinguem um homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Então, aqui nesse item, a gente percebe que Kardec, ele mostrou que para esse homem de bem não é um ser inatingível, né? Somos nós mesmos, né? Nem quis, né, a meu ver, se referir a Jesus, porque é um ser assim incomparável, mas somos nós mesmos. E daí, eu achei bem interessante uma palestra que eu vi do Haroldo Dutra, que ele estava comentando justamente sobre o homem de bem, né? E eu achei bem legal, porque ele estava falando que hoje as pessoas estão assim desistindo, né, de ser boas, porque a gente mais vê aí, né, imperando, né, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, as pessoas assim, conseguindo as coisas não sendo boas. Então, parece que é meio que sinônimo de tolice, né? Hoje a gente ser um homem de bem, né? As pessoas estão, assim, desesperançosas. Só que daí, se a gente se reportar, né, para a visão, a nossa ótica aqui espiritual, e a gente entender, né, que Deus é a bondade suprema e somos filhos de Deus, né? Somos essa consciência divina, temos essa centelha divina dentro de nós, a nossa essência, a nossa natureza é ser bons, né? A gente precisa aprender a colocar todas essas virtudes que já são inatas, inerentes a nós, né, em prática. E porque, assim, nós nascemos para compartilhar, né, para sociabilizar, para ajudar. A gente não foi fadado para ficar sozinho. Até, lógico que tem as suas proporções, né, de doenças, depressões, mas a gente não ser bom, não compartilhar, não ajudar, não seguir todas aquelas leis divinas que aprendemos aqui, que a gente tanto fala, né? O Paulo fala, o BIP, vamos, assim, cair em tédio, ser solitários, ter depressão. Então, e de que maneira, né, eu acho que a gente poderia, que é tanto até o gente fala, né, da vigilância, do orar e vigiar, mas eu acho que é muito mais que isso. A gente tem que ter a vontade, né? Essa ação de tentar fazer alguma coisa. Então, não é só o orar e vigiar. A gente tem, no dia a dia, na prática, naquele autoconhecimento que a gente sempre comenta aqui, né? De tentar colocar em prática todas essas virtudes que estão, às vezes, aqui adormecidas, mas nós temos aqui dentro. Então, a gente não pode desistir, tem que ter essa ação da vontade do homem, né? Porque desenvolver todos esses potenciais que a gente tem aqui dentro. E eu achei muito interessante também a fala que o Divaldo sempre fala, né? A gente já sabe o caminho, né? Principalmente nós aqui que estamos estudando, a gente sabe qual é o caminho. Já foi nos revelado o Espiritismo, o Evangelho está aí, então a gente já sabe qual é o caminho. Então a gente só tem que colocar em prática, né? É a luz que o Divaldo tanto fala que tem que iluminar a sombra, né? Que é o Espiritismo, né? Então, assim, nós temos que trabalhar, como ele bem fala, todas essas tendências, né, do ego, essas tendências egóicas que ele fala, para que sobressaia o nosso self e não fique mais essas tendências egóicas mesmo aqui, né? É o que o Kardec fala no item, são as nossas más inclinações
o Divaldo fala muito, né, pela Joana de Ângeles, as sombras, né? Então, a gente tem que trabalhar isso, dia a dia, esse autoconhecimento, né, para que a gente possa nos tornando, né, cada vez melhores, assim, um homem de bem, colocar toda essa bondade dentro de nós. E eu vi até uma historinha que o Haroldo também falou, eu achei super bonitinha, que ele estava ensinando, né, era uma parábola que o mestre e o discípulo estavam caminhando, e daí o mestre avistou um escorpião se afogando no riacho. Daí ele foi lá, pegou o escorpião e colocou à margem, e nisso ele foi picado. Daí até o discípulo falou assim, mas mestre, por que você fez isso? Você não sabe que a natureza do escorpião é de picar? Daí vira o mestre e fala para o discípulo, mas você não sabe que a minha natureza é de ajudar? Então é bem isso, né? Então assim, a nossa natureza a gente já tem a bondade, a gente só tem que ter esse esforço mesmo, não é fácil, né? A reforma íntima diária, eu vejo por mim, não é nada fácil, mas a gente não pode desistir, né? É todo dia um pouquinho. E um dia, eu acho que de tanto a gente praticar, a gente vai chegar no mestre, né? Que não pensou, foi lá e fez, já porque já é a natureza. Não é a natureza ajudar. Porque hoje em dia a gente ainda há muitas coisas que a gente quer fazer em benefício do outro, às vezes é um esforço ainda muito grande para a gente. Não é natural, né? Não é natural, como foi, né? Exatamente. A gente ainda tem que se esforçar, mas acho que com a prática vai se tornar natural. Como ela tudo, mas se você não tiver vontade de avançar... É ação da vontade, Sim. Né? Então, e a vontade, ela surge da consciência. Né? Quanto mais você conhece da sua realidade, né, mais você tem uma vontade firme. Né? Então, vejam, segundo André Luiz, a nossa essência espiritual foi trabalhada por 1,5 bilhão de anos. Né? E, então, como ela falou, a gente está pronto. Sabe, essa essência, ela já está preparada. Por isso que Joana de Ângeles fala que não é reforma íntima, é autodescobrimento. Na verdade, você está buscando, né, algo que já existe em você, você não está criando nada. O que acontece é que o instrumento de utilização do espírito, né, de interação com o mundo espiritual, que é essa roupagem, né, que a gente usa, que são os nossos corpos físicos e espirituais, mentais, tudo, eles estão sendo trabalhados nesse tempo. Né? Quer dizer, a essência ela é boa, só que você está trabalhando o meio de interagir com o exterior. E é nele que reside o ego, é nele que reside a sombra, é nele que reside os complexos, toda essa coisa que a gente vai falar agora, senão nossa aula não acontece. Né? Mas esse trecho que foi lido hoje, ele é uma reprodução do Livro dos Espíritos, mais ou menos lá para a questão 915, 920, eu não lembro muito bem. Lá ele reproduz esse trecho que ela leu, né? E os espíritos comentam isso. E os espíritos deixam bem claro que são dois extremos. De um lado, né, o egoísmo, que é o pai de todos os nossos vícios, é próprio da animalidade que ainda existe em nós, né? É você pensar primeiro em você, em sobreviver, depois os outros. Isso é a origem de todo o nosso mal. E no outro extremo, a caridade, mas a caridade sincera, a caridade sentida, né? Que é o amor. E que o amor é a fonte de todas as virtudes. Né? Então vejam que pouco a pouco a gente está nesse meio aí, a gente está caminhando, indo do orgulho, egoísmo para a caridade e amor. Né? É um caminho que, dependendo da vontade do espírito, ele é mais rápido ou
mais lento. Por quê? Errar todo mundo vai, mas insistir no erro, somente alguns vão, né? Percebe? Porque errar todo mundo vai, porque precisa errar para aprender. Agora, quem fica patinando no erro são aqueles que às vezes demoram séculos e séculos e não saem do lugar, né? Esses demoram mais. E na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o modelo de perfeição que a humanidade pode seguir? E eles falam, veio de Jesus. Então, porque, de fato, Jesus não tem como compará-lo, a sua grandeza, a nós. Mas Jesus não mostrou toda a sua grandeza no mundo. Ele deixou só o roteiro do que é possível a gente acompanhar, né? E é exatamente por isso que ele afirma no Evangelho dele, ele fala, vejam tudo o que eu fiz. Eu vos afirmo que vocês podem fazer tudo o que eu fiz. Quer dizer, vocês vão chegar no ponto que eu estou, né, que eu demonstrei aqui. E afirmo ainda mais, vocês farão mais do que eu fiz. Quer dizer, o modelo que ele deixou é só um modelo incompleto, que a gente vai atingir aquela, né, faixa que ele indica, mas a gente vai superar, porque a gente vai continuar avançando, né? Somos ainda espíritos jovens perto de Jesus. Quando a gente foi criado, Jesus... Imagina, no Evangelho ele fala, né, porque estavam lá falando de Abraão, e ele afirma, né, no Evangelho de João, quando Abraão nasceu, né, quando Abraão foi criado, nasceu, eu já existia, ele falou, né, no Evangelho. Porque, de fato, ele é anterior a todos nós, né? Ele já era perfeito quando a gente, né, despontou para a consciência. Mas ele é o nosso grande modelo. E a gente tem que se esforçar, sabe? Por mais que ele tenha dificuldades, você tem que colocar parâmetros na sua vida, você tem que colocar valores e se esforçar para seguir esses valores. Porque é igual uma empresa, né? Que coloca a missão, visão, valores. A gente tem que ter isso na vida da gente, senão a gente não vai para frente, né? Você não tem parâmetro, né? Mas esse é o caminho e a gente já está muito melhor. Uma coisa que me falavam, e isso é algo que vocês já devem ter ouvido, mas vão ouvir mais uma vez. Pensem quando vocês iniciaram no Espiritismo e agora. Há uma mudança que já aconteceu. Eu falava com o Paulo agora, que eu comecei no Espiritismo em 92, nessa casa, né? E eu lembro que, nossa, eu estava deslumbrado com tudo isso, né? Parece que eu tinha descoberto um mundo novo, só que eu não sabia nada, né? E daí comecei o estudo e tudo mais, e a vida da gente como mudou, né? Daquela hora para agora, quanta coisa mudou, né? Então é o caminho e a gente tem que render graças a Deus por ter nos dado essa luz no nosso caminho. De fato, a luz que espanta a sombra, né? A luz que absorve a sombra. Tudo bem, gente? Só queria falar uma coisa rapidinho, fazendo um paralelo com o início da sua fala, e que o Gentil falou na leitura do Gabriel, quando ele falou da doença, né? Que a doença vem, às vezes, para trabalhar as pessoas que estão ao nosso lado. No começo da sua fala, me lembrou de uma frase célebre do Rui Barbosa, que fala assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Então, isso lá no tempo de Barbosa. E acontece hoje. Então, essa que a gente trabalha essa nossa vontade de melhorar. Porque o mundo está assim, eu também vou ficar assim. Não. É justamente porque o mundo está assim para que você entenda que você tem que melhorar. Que você tem que colocar, né, essa caridade, esse amor em ação e começar a se aproximar do egoísmo. Sim.
E aí tem uma coisa interessante, né? Tudo é cíclico, né? Tudo são ciclos. E você observa que tem momentos que a situação parece melhor, depois parece que piora de novo, depois vai melhorando, piora de novo. Não são os mesmos espíritos. Há uma substituição de espíritos. Quando a coisa melhora, são uns. Quando piora, são outros. E assim vai. Né? Na época de Jesus, em todos os tempos da humanidade, você percebe claramente os tempos do auge daquela civilização, tirando a questão da tecnologia, mas do espiritual, né? Da evolução espiritual dos seres. Você percebe um auge e um declínio, né? Um auge e um declínio. Tanto que a Idade Média nossa é conhecida como Idade das Trevas, né? Porque eram outros espíritos, não eram aqueles espíritos do auge. Né? E sempre é assim. E a gente está vivenciando hoje um momento que isso está acontecendo também. Né? Logo, uma nova geração vai vir. E mais que isso ainda, como fala Emmanuel, essa não é a única civilização que despontou no planeta. Né? Existem civilizações perdidas. Né? Ele fala de Lemúria e Atlântida, né? Que inclusive é referenciada por Platão. São civilizações perdidas que simplesmente tiveram, sabemos lá quanto tempo desse vai e vem, auge, declínio, até que sumiram. E segundo informes, até a nossa civilização no futuro vai subir, dando lugar a outras civilizações. Mas vamos lá, que a gente está mudando de assunto completamente. Tudo bem, gente? Então, a nossa aula hoje é continuação da semana passada, né? Foi. Então, é continuação da semana passada. E deixa eu ver o ponteiro aqui. Aqui. Se eu riscar aqui, vai aparecer lá, deixa eu ver. Parece. Então, hoje a nossa aula vai ser continuação da semana passada, que a gente começou a falar de obsessão. São alguns apontamentos, vamos falar um pouco a respeito, vamos ficar de olho no horário para a gente não se exaltar demais. Vocês já perceberam quando eu começo a falar no paro. E vamos falar hoje sobre os meios de combater a obsessão, a prática da caridade como ação desobsessiva e a influência obsessiva na prática mediúnica. Você vai ter que trocar aqui mesmo, ele não muda por aqui. Se você clicar em cima da tela... É porque é fim do dia, eu já estou cansado. Das telas Você fica olhando lá e a coisa está aqui. Então, meios de combater a obsessão. A gente tem esse pequeno trecho do André Luiz no livro Meditações Diárias. E ele fala: você, enfim, talvez se veja em qualquer estado de introdução ao desequilíbrio espiritual, prestes a cair sobre cadeias obsessivas. Mas se você realmente deseja livrar-se disso, quer dizer, livrar a obsessão, né, deve compreender, antes de tudo, que precisa de esclarecimento, de amparo. Entretanto, para que você obtenha luz e auxílio, é indispensável adote duas atitudes fundamentais, que é estudar e raciocinar a fim de se instruir. Tipo, dar uma foto dessa tela aqui, eu preciso mandar para uma pessoa que está precisando. Depois eu faço a apresentação. Né? Então, vejam que precisamos conhecer, precisamos aprender sobre essa realidade na nossa vida, porque é somente conhecendo que a gente consegue controlar, que a gente consegue combater alguma coisa, né? Para combater a obsessão, portanto, temos que compreender inicialmente por que acontece a obsessão, depois como acontece a obsessão e depois
quais os remédios possíveis para resolver essa questão. Então, observem que são situações que talvez a cura da obsessão talvez não seja de uma vida só, né? Dependendo do que originou o problema, é necessário assim, muito tempo, às vezes mais de uma encarnação, né? Não vai ser resolvido de forma fácil, mas é importante iniciar desde já o tratamento, né? Não é assim que a gente faz no médico, com alguns problemas você fala, inicie já o tratamento, né? Então, por que acontece a obsessão? Isso nós já vimos. Às vezes, é alguém desencarnado. Vamos aqui hoje, mais ou menos, fixar nessa questão de desencarnado para encarnado. Que porque a gente sabe que a obsessão, como vimos, ela pode também se dar de encarnado para encarnado, né? De desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado. Mas considerando o desencarnado, né, influenciando o encarnado. Às vezes eles querem vingança. E é exatamente vingança, embora eles chamem de justiça. Eu vim fazer justiça, eles falam, mas é vingança. O que originou essa vingança pode estar no nosso passado ou pode estar aqui nessa vida também. É por isso que o Evangelho fala, muitos acham que matando você resolve o problema. Você está agravando o problema, porque você está colocando no mundo espiritual alguém que vai querer se vingar daquilo, né? Se ele não soube perdoar, ele pode te vingar hoje. Então, pode ser que você não tenha comprometimento nenhum no passado, mas faz uma besteira hoje e acaba criando, né, um motivo para vingança. O desejo de fazer o mal, que alguns espíritos possuem de forma gratuita e indiscriminada, eles miram alguém e falam, é para esse mesmo que eu vou fazer o mal. O ódio é a inveja do bem. Muitos espíritos nos atacam porque odeiam o que a gente faz, né? Tem inveja da nossa relativa felicidade, pelo menos da nossa paz, da nossa tranquilidade. Embora nos dias agitados de hoje ninguém possa dizer necessariamente que tenha tranquilidade, né? A gente tem o que consegue ter. E a fraqueza moral de certos indivíduos que, caindo no vício, caindo nos atos equivocados, atraem os espíritos que se encontram ainda perturbados no mundo espiritual. Por esses motivos todos que acontece a obsessão. Portanto, eu tenho que compreender que alguns desses motivos originou o problema que eu estou passando. E a partir disso, eu tenho que começar a analisar o que eu estou fazendo, quais os sinais, né? E o que eu posso fazer para alterar isso, o que eu posso fazer para mudar isso, tá? Como acontece a obsessão? É a mesma coisa da mediunidade, tanto que os espíritos falam que a obsessão é a mediunidade torturada, tá? Os espíritos se utilizam dos mesmos canais para nos envolver. Eles se utilizam do mesmo caminho e podemos, portanto, afirmar que o obsidiado, ele é um médium. E não tenham dúvida que a mediunidade nossa, hoje, certamente no passado foi trabalhada por esses caminhos aqui, né? Já fomos obsidiados, porque quem pode dizer que nunca foi, né? Sabendo que a gente faz... Se a gente ainda faz coisa errada hoje, imagina no passado, né? No passado a gente deveria fazer muito mais. Então, a obsessão, a influência espiritual por esses todos motivos faz com que sejam aprimorados os canais da nossa percepção. E, dessa forma, hoje a gente traz, né, um organismo já mais adaptado à mediunidade, né? Porque não é só uma questão de predisposição orgânica, entendida como a gente está entendendo
Aí a pessoa vai com uma missão na Terra, então ganha um corpo totalmente predisposto à mediunidade. A evolução vai predispondo o nosso corpo. Porque as experiências que eu passo nesse campo, numa existência, vão sendo gravadas na minha mente. E, portanto, eu mudando o molde que é mental, eu vou refletir na próxima existência um corpo mais adaptado. Isso só não acontece quando, por uma prova ou por uma expiação, o plano espiritual interfere, impedindo que se manifeste determinadas faculdades, né? De outra forma, a gente conseguiria refletir todo o nosso potencial já de conquista nesse corpo atual, presente, né? E daí, às vezes, a mediunidade viria bem intensa. Então, nós temos a questão da sintonia, né? Que é a mesma coisa da mediunidade. Lembram, o espírito, ele vibra, depende muito do motivo, né? Porque se nós temos espíritos em conjunto para a prática do mal, um vibra o desejo de fazer o mal de um lado, outro vibra o desejo de fazer o mal do outro, eles ganham sintonia, praticam o mal, né? Se você tem aqueles espíritos amalgamados, né, por relações do passado, unidos por relações do passado, afinidade, da mesma forma, você vai ter um que vibra e outro que vibra de forma afim, e aí a sintonia se casa e passa a acompanhar o outro, encontrando nele alegria e alimento. Por quê? É o vampirismo em ação, né? Ele tem, ao mesmo tempo que na presença do outro ele tem prazer, ele tem alimento, ele se fortalece na presença do outro. E é por isso que a obsessão é uma obsessão de vampirismo mesmo, né? E também a questão a relação cobrança, né, cobrador. O cobrador vem vibrando a cobrança, né? O devedor vibra a dívida. A coisa se encaixa. Deve ser a culpa, exatamente. É o sentimento de culpa, né? Porque se você não tivesse culpa, o espírito poderia do seu lado e ficar o dia inteiro falando, você fala, sai para lá, não tem nada a ver com você. E tem muitas pessoas que conseguem trabalhar a obsessão de forma assim, mais racional, né? Porque muitas pessoas chegam e falam mesmo, né? Se eu fiz o mal no passado, eu não lembro, né? Percebe que elas conseguem trabalhar a culpa, né? Porque eu sei que eu sou devedor, né? Se eu fiz o mal, mas eu não estou lembrando, eu estou tendo hoje a oportunidade de mudar. Então, por que eu vou ficar me martirizando por algo que eu nem lembro? Deixa eu correr para, né, melhorar, né? Se os espíritos pudessem dar uma moratória, certamente a gente conseguiria mais recursos para poder pagar a eles, né? Mas não dão, não. E a questão da sujeição, né? Primeiro você cria a sintonia, depois essa relação de sujeição, porque eles nos controlam, eles vão nos envolvendo, eles vão descobrindo nossos pontos fracos, nossas fragilidades e vão se apegando por ali. Chega um momento que você está, como eu falo ali, dominado, mental e fisicamente. Mental lembra muito a questão da fascinação, né? Porque você não consegue pensar diferente, você cria uma confusão mental, né? E então lembra a fascinação. E a dominação física lembra a subjugação, que a gente falou semana passada. Então, percebam que começa com sintonia, vai apertando, apertando, até que você está totalmente dominado. Como eu disse, já vi casos de obsessão que o espírito está grudado no outro, né? Grudado mesmo. Não tem como você tirar. Se você tirar, você lesiona ambos, né?
Então, você tem que tratá-los juntos até que desatando o nó do problema, né? Deixa eu lembrar uma coisa que eu ia falar aqui. Não lembro. Quando eu lembrar, eu falo. Se eu não lembro, é que é para não falar, né? Qual o remédio para a obsessão? Porque aí tudo bem, eu já sei de tudo isso. Percebam que eu vou refletir a respeito disso, como o André Luiz falou lá atrás, né? Refletir, raciocinar, ele fala, né? Eu vou tentar raciocinar em torno disso para encontrar, né? Para saber da minha situação. Mas o remédio é, né? Como foi lembrado hoje, a prece, porque a prece de fato, vejam que você está fazendo o que na prece? Você está buscando ajuda. Para buscar ajuda, o que você faz? Você tenta a sintonia com o mais alto, com espíritos bons, com Deus, com Jesus, né? A sintonia é um caminho só, porque não tem como você sintonizar em mais de um canal. Tenta no rádio sintonizar. Hoje em dia não tem mais isso, né? Antes tinha um botãozinho lá para você sintonizar. Mas tenta sintonizar duas frequências ao mesmo tempo, você não consegue. Então, ou você sintoniza aqui ou sintoniza lá. Percebam que a prece quebra a sintonia aqui, porque se for uma prece sincera, para sintonizar com os bons espíritos, você quebra a sintonia com o obsessor, né? E é por isso que as pessoas que têm obsessão, que estão envolvidas, têm tanta dificuldade em fazer prece. Porque a sintonia, fazer prece significa sintonizar com o mais alto, né? Então, assim, a gente tem que fazer a prece, mesmo se não tem vontade, né? A gente que conhece fazer o Evangelho no lar, todas aquelas regrinhas que a gente conhece, porque isso vai mudando o nosso padrão vibratório, né? Então, a prece é extremamente importante, assistência espiritual, mas existem muitos que não são espíritas. Tenho a certeza que onde eles estiverem, eles vão encontrar auxílio, seja na Igreja Católica, seja no Evangélico, seja em onde for. Eu recordo que o mentor espiritual dos trabalhos da outra casa que eu participo também, ele falou uma vez que para eles qualquer atividade é uma desobsessão. E eles podem fazer em qualquer lugar, né? Porque na época a gente estava falando a respeito do passe. E ele falou, não, mas o passe também é uma desobsessão, né? Então as pessoas recebem tratamento desobsessivo no passe. Não precisa ser só o trabalho mediúnico, percebe? E de fato a gente tem visto isso. Às vezes você aplica o passe na pessoa e você quebra o vínculo com o obsessor. Pelo menos momentaneamente ali, quer dizer, ele recupera por momentos aquele estado de equilíbrio e assim ele consegue, né, dar uma equilibrada, daí a companhia volta, mas pouco a pouco ele vai se fortalecendo, né? Um vídeo que a Lúcia mandou, ele fala bem sobre isso, né? Não sei se vocês chegaram a assistir. Não cheguei, não. E ele fala bem isso, que eles estão num trabalho, na casa espírita, e saem todos, assim, bem iluminados, elevados, né? Mas passou da porta, eles já começam com pensamentos, comentários e já baixam o padrão vibratório e aí já começa de novo a influência dos obsessores. Porque eles vão sintonizando com outra frequência. Isso. Enquanto aqui dentro, vejam, aqui é gostoso, aqui é fácil você manter o seu padrão, né? Sim. Agora, você saiu, lá fora é outra história, né? Lá fora já é outra coisa. E é interessante isso, se você conseguisse manter a ligação mental, você manteria lá fora esse mesmo estado. É que a gente não consegue. Então, você está indo tranquilo no seu carro lá, sabe? Acabou de sair do trabalho,
né? Em paz. De repente alguém te fecha. Já era. Já foi. Você xingou, já era. Seu padrão vibratório já foi, né? Então percebam que lá fora é muito difícil você manter. Tem que ser mesmo um esforço heróico, como os espíritos falam, né? Para você se manter mais equilibrado. Mas essa é outra situação interessante que eu sempre falo para as pessoas quando me dizem, né, que estão sentindo envolvimento espiritual e tal. Eu falo, elevem, né, o seu pensamento até a casa espírita. Pensa aqui dentro, né? Um pensamento, veja você entrando aqui pedindo ajuda. Imagina se eles não vão ajudar. Na hora vai vir já uma equipe e vai te socorrer, né? Esteja você onde estiver, né? E a gente tem que ter bastante confiança na assistência espiritual, que não falta. Eles sempre nos ajudam. Basta ler a literatura do André Luiz, mas todas as outras mostram bem isso. Ninguém está sem socorro, né? O grande problema, e o maior problema, como a gente vai ver, é que tudo, ou a maior parte, depende do obsediado. Se ele não quiser, você pode fazer o que quiser, né? Porque é vontade. Aliás, dizem os espíritos que tire tudo do espírito, né? Todos esses corpos e tudo mais. Na essência dele, o que ele é necessariamente? É vontade, né? Porque a partir dessa vontade é que tudo se faz. O próprio pensamento, tudo do que depende? Da vontade. Então, a vontade é o elemento inicial. Tanto que na Gênese bíblica mostra como origem do universo o quê? Uma vontade soberana, né? E nós somos semelhança de Deus, uma vontade também. E é a partir disso que a gente cria tudo, né? E por isso que eu falei que... Não lembro agora o que eu falei. Mas eu perdi o fio do raciocínio. Mas está tudo bem, né, gente? Você falou de fazer com a pessoa uma terapia, Sim. ter um entendimento dela. Aqui eu até deveria ter colocado isso, porque a gente não pode esquecer o tratamento médico, né? Médico, psicológico, enfim, né? Eu falo para vocês, a psicologia é considerada pelos espíritos a medicina do futuro. Né? Sinto muito, tá? Graças a Deus, né? Sinto muito. Os vídeos, eles falam muito de poder da mente, né? A gente não tem noção da capacidade e tal. E o que a gente tem que fazer para o corpo é justamente garantir mais tempo aqui para, né, conseguir experimentar todas as possibilidades de elevação. Cuidar do corpo e da mente, sem dúvida. Cuidar do corpo e da mente. A grande verdade é que a medicina, ela já seria totalmente diferente se a gente tivesse uma mente mais elevada. Porque eu vejo em mim mesmo, né? No dia a dia eu sou um pouco diferente daqui. Eu pareço calmo, mas eu não sou calmo. Né? E não sou calmo. Não estou falando que eu brigo, nem nada disso, nada disso. Mas agitado. Mas em mim mesmo. Aqui dentro é um turbilhão. Você é ansioso? Bastante. Domingo estava passando uma reportagem no Fantástico falando eu não lembro lá, de atenção, não sei mal o que. Mas só de assistir o Fantástico, você já não começa a semana bem, gente. Já vou palpitar. Eu percebo uma coisa muito em mim, eu percebo isso. Não é? Né? Fala, você já começa, já fica down, né? Mas isso é verdade. Nossa. A gente só tem assistido o programa de culinária. De viagem, aí você quer esvaziar a cabeça. Em casa eu tenho tudo, cortando as poucas. Mas é a melhor coisa mesmo. Mas você falando de obsessão, porque eu queria comentar, mas em casa comentar, falar da sogra e o marido vivo ficou muito desagradável, né? Principalmente a mãe.
A minha sogra, ela tem um pensamento fixo há muitos anos que o meu sogro trai ela sempre. Ela nunca comentou um ato comigo, só meu sogro. E aí o meu sogro estava debilitado já, e ele achou que ela estava tendo um caso com uma faxineira do pré-camarada. E meu sogro entrou na casa do Covid, né? Porque eu tenho o filho do meu sogro, meu marido, meu cunhado, minha ex-cunhada, né? E ela está com pensamento fixo. Ela teve um infarto, quase um baque. E aí, depois de uns dias, ela me chamou. Você como psicóloga, eu queria falar com você. E era interessante que a mesma frase que ela falava, 5, 4 vezes ela voltava a mesma frase fixa, sabe? Sim, muito. Aí eu pedi para ela ir tomar passe no centro espírita que nós conhecemos lá, que era para ir um psiquiatra e fazer terapia. Aí eu falei, você vai fazer o que eu estou pedindo? Você quer ficar melhor? Mas eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu falei, deve que você tem 82 anos. Se você viver até os 100, você não quer viver até os 100 melhor? Você não quer ter tranquilidade com a família? Você não quer que ninguém se preocupe? Então eu peguei isso nela. Aí ela foi fazer. Ela foi tomar o passe, ela é católica, extremamente roxa. Ela falou assim, eu interfiro na religião dela. Eu falei, não vai interferir em nada. Hoje ela está bem, ela não está mais com pensamento fixo. Ela foi tomar o passe, foi no psiquiatra, foi tomar medicação, tudo. E ela falou para mim, ainda bem que eu te ouvi. E ela, eu sentia uma grande influência nela. O que você falou me fez lembrar aquilo que eu tinha esquecido aquela hora. Porque tem essa questão também a obsessão, ela pode ter origem no fato da gente ainda não ser certinho, né? Quer dizer, a gente tem os deslizes, tem as tendências inferiores, os espíritos nos pegam por ali. Mas, às vezes, a gente traz problemas psiquiátricos. Sim. E os espíritos se aproveitam disso. Essas questões morais nossas. Dessa fragilidade, né? É essa a base do vídeo, né? Pelo que eu comentei do livro, ele fala muito disso. Ele fala muito dos casos são assim. E daí tem uma coisa interessante. A medicação produz, né, um efeito no organismo que ela separa o espírito obsessor. É engraçado isso. A medicação, ela é transformada no organismo em impulsos também, né, elétricos, que são direcionados para a mente, né? Mas, enfim, para o nosso cérebro, enfim. Eu vi um estudo disso que fala que a medicação que a pessoa toma impede, né, ou dificulta a influência espiritual. Sim, e a medicação ela é como uma bengala. Se você acha que você está bem e para por conta própria, você perdeu a bengala. Você começa tudo de novo. Sim, claro. Então, isso eu expliquei muito bem na sogra. Você não pode parar a medicação porque você acha que está bem, enquanto você não resolveu os seus problemas internos na terapia. Obter o equilíbrio. Né? Então, é exatamente Mas isso. a questão que muitos não vão ter o equilíbrio nessa vida. Não. Porque já lesionaram órgãos de carne. Vai dandar, assim, amenizar a melhoria, né, de Mas vida acho só. que tem que ter ação conjunta, gente, porque já tem casos, relatos de a pessoa tá, o espírito obsessor, o remédio passa direto pelo gastrointestinal e não faz efeito. Não faz nada. Né? Tem esse lado também, né? Então, por isso que é muito importante. Sim, com certeza. A medicação, a assistência, né? Eu fiz estágio no hospital Terapia, junto. Realmente, você vê as pessoas obsessivas, de remédio até o teto, e você vê que ela não faz efeito. Já não faz mais efeito. Agora também tem outro lado, né? Tem pessoas que são consideradas fisicamente, eu vou falar esse termo porque eu não sei, mas loucas, né? Eu não sei qual é o termo correto de falar, deficiente mental, não sei, enfim. E, na verdade, elas só são obsediadas. Você faz o tratamento, ela retoma, né, em alguns casos, o equilíbrio. Sim. Então, a gente tem de tudo, percebam, né?
Você tem aquela que é problema físico mesmo, tem aquele que é totalmente problema espiritual, se não tomar cuidado, ele acaba virando físico, né? E aquele meio termo. Mas, em todos os casos, o livro Libertação ele é interessante para vocês, porque ele conta bem. Tá vendo? Ele conta um pouco disso tudo, né? Tanto que eles conseguiram. Eu vou falar do livro que eu falei. Tanto que eles conseguiram a ajuda lá do dirigente dos trabalhos obsessivos na casa da moça, acho que era Alexandre lá, não lembro quem era o orientador, o Alves, eu não lembro. Mas, enfim, ele consegue a ajuda desse dirigente dos trabalhos obsessivos, das falanges obsessivas lá. Ele consegue ajuda fazendo o quê? Ele vai, né, faz se passar por obsessor, né, para ganhar a confiança. Depois, o que ele faz? Ele ajuda os parentes daquele encarnados que estavam como loucos lá, né, e, na verdade, não eram loucos, né? Então, ele ajuda e, nisso, ele ganha a confiança daquele espírito que passa a ajudar no processo de libertação da moça lá. Então, vejam como a assistência espiritual é bacana, né? Quem sabe um dia a gente trabalha lá, né? E... Tudo bem? É isso? Então tá, então vamos. Então, a assistência espiritual é extremamente importante. A mudança de atitudes é essencial. E a gente vai falar um pouco mais a seguida sobre isso. Por que mudança de atitudes é essencial? Porque, na essência, você mudando a atitude, você vai estar mudando a sua vida. Você vai estar mudando o seu padrão de vibração inevitavelmente. A gente vai falar um pouco mais em seguida a respeito disso. E a fé e confiança em Deus, porque às vezes a coisa não chega na hora que a gente quer. Então é necessário bastante confiança, esperança, você mentalizar uma situação melhor, né? Até que o espírito, enfim, seja resolvida aquela situação. Em todos os casos, o que acontece, né? Os trabalhos feitos na casa espírita, trabalhos mediúnicos de desobsessão, são quase sempre uma pequenina parte no processo todo. Porque é o plano espiritual que faz tudo. Eles vão, antes, quando chega aqui, eles já estão tratando há bastante tempo disso. Em muitos casos, eles que conhecem a história melhor do que a gente, né? Muitos casos eles estão há muito tempo, né? Em alguns, mais de uma encarnação, trabalhando aquilo, para chegar e confiar a nós, um grupo mediúnico aqui hoje, ajudar nesse processo que vem lá de 300, 500 anos atrás. E a gente tem a chance de ajudar nisso hoje, né? E muitos são trazidos no trabalho mediúnico, eles sabem que não vai ter o êxito, assim, tipo, a solução não vai acontecer hoje aqui. Mas é só para ir amolecendo mesmo, é só para pouco a pouco ir sendo trabalhado a situação, né? Porque o dirigente, principalmente quando não tem muito conhecimento dessas questões espirituais, acostumado às relações que a gente tem aqui na vida física, ele quer resolver na hora, quer que o espírito só saia daqui quando fala que está bom, vai deixar o outro que faz. Não é assim, né? E não é assim. Às vezes o espírito até fala, tá bom, eu vou pensar no que está falando. Mas ele não vai deixar, não vai abandonar, né? Porque a relação é muito mais aprofundada do que a gente imagina. E só o plano espiritual sabe necessariamente, né, de tudo isso.
Mas a gente tem que ter muita fé e muita confiança. E quando a gente conversa com essas pessoas, é isso que a gente tem que passar. Vai melhorar. Só que às vezes a gente inconscientemente não, mas às vezes a gente não fala para a pessoa mais sábia aqui que, né, não é para hoje, né? Não é para já. Antes de você passar, só um comentário. Esse remédio aqui, Gabriel, não é que nem você faz no seu consultório, não. O gentil, a prece, levando na assistência, parando na mudança de atitude, né? Na verdade, é um conjunto. Quem está comigo desde o primeiro ano, eu gosto de falar isso aqui. Não. Nós temos assim, um encadeamento. Então, mudança de atitude e palavra é uma materialização do pensamento. Não tem esse negócio, falei sem pensar. Não, você falou, você pensou. Agir sem pensar, não, você pensou. Tá? Assim como o pensamento é uma materialização sutil, etérea do sentimento. E o sentimento é vontade, é essência, é espírito. Então está tudo encadeado. Se você muda de atitude, quer dizer que você está mudando o seu pensamento. Se você está mudando o seu pensamento, é porque você está sentindo melhor. Você está sentindo positivamente, quer dizer que você está vibrando melhor. Quer dizer que você tem vontade de progredir. Né? E o contrário também acontece. Então, e às vezes de forma para dentro. Fala, isso é legal. Né? E às vezes você tem que começar a ir lá para cá. A prece é buscar assistência para melhorar aqui no centro e irradiando para melhorar para fora. Acho que é importante a gente ter essa visão, né, do todo. Senão a gente vou só fazer oração e vai resolver. Não, tem que fazer oração, tem que mudar de atitude e tem que ter fé em Deus. Né? Não, eu só vou ter fé em Deus. Se é sério, não resolve nada. Então a gente tem que ter que esses 4 elementos trabalhem sempre em conjunto. Mas é muito difícil para o ser humano assim, ele ver as suas verdades, né? Bater de frente consigo mesmo. Então, acho que uma grande maioria foge de terapia por causa disso, né? Foge de terapia, porque assim, primeiro você fala que está tudo aqui, depois aqui, mas na hora que chega aqui, que é profundo, e vai doer, ele, para quem tem, por quê? É que eu acho que é mais fácil se sentir vítima das Sim, ser vítima do que você assumir, né? Você vê que você... Onde estão os seus problemas e que você é parte da solução. E Eu acho colocar que o o mais difícil é você se deparar com a sua própria sombra. É Sim. você se conhecer. Porque muita gente não aguenta esse processo. É um processo extremamente doloroso. É doloroso. Às vezes você precisa chegar no fundo do poço, tem mola, a gente tem que acreditar que tem mola e você vai voltar. Mas você tem que, às vezes, colocar, né? Põe no colo. Eu, quando passei por um processo terapêutico, eu falei, a minha terapeuta, ela achou bem interessante. Vai doer, meus pés vão sangrar em cima dessas pedras até o último. É ótimo, mas eu vou vencer. Ela falou, nossa senhora! Por quê? Porque eu desejava uma grande mudança. Imagina, 30 anos no espiritismo, eu melhorei, eu falo assim, dos 10 anos para cá, eu aprendi muito, porque eu comecei a estar bem a fundo, mais interessada, sabe? Então, grande mudança de pensamento. Então, eu falo assim, doeu, vai doer mesmo. Eu saía do pensamento, dá um tempo aí, eu estou em reforma. Dá um tempo aí, eu estou em reforma. Eu acho que eu fiquei doida, eu ficava falando assim comigo o tempo, mas foi uma forma que eu achei, e hoje em dia, quando vem assim, dá um tempinho, né? Outro dia foi tão interessante que uma vontade louca imensa de tomar cerveja, eu não bebo. Eu olho porque um pai alcoólatra, eu falei assim, vamos fazer evangelho juntos? Aí eu tomo a cerveja. A vontade é assim, né? Aí eu brinco com isso, Maria, não é sério. Eu só que a cerveja está cortada. Mas essa é uma questão. A gente é obsediado, sabe? Não adianta falar, não, eu não sou não. Sim, vocês podem ser, eu não. Gente, se aceitar dói menos. Né? E então vamos partir, né, disso, né? Eu erro, às vezes sem querer, mas eu acabo prejudicando, às vezes outras pessoas, ofendendo, magoando, né? E exatamente como Paulo falou, o começo, você tentando mudar o seu agir, você vai estar mudando o seu pensar.
Você vai estar mudando seu sentimento ao final, né? E a gente tem que começar, né? A educação só não basta, porque educação é o primeiro passo. O que a Ivana falou, né? A vontade. É vontade. Até para fazer análise, né? A gente faz análise e tal. Tem que querer, porque Sim. a vontade é não ir. Não ir. Não. Então, até às vezes, no começo, quando a gente estava frequentando aqui, chegava até a Rosângela comentava também, é a hora que chovia, cachorro latia, tudo para não vir, mas a vontade. Vocês sabem que isso é quase uma confissão de perturbação minha, né? Quando eu fiz o primeiro ano do mediúnico, que é o que vocês estão fazendo hoje, eu tive tanta dificuldade para terminar aquele ano, que eu faltei no ano, eu ia reprovar aquele ano, eu faltei, se eu não me engano, 13 vezes. Porque tinha alguma coisa que não queria que eu fosse de verdade, mas era tão difícil, né? Você encontrava um monte de obstáculos, né? E curiosamente, o outro ano já não. O outro ano já a coisa mudou, né? Mas aquele primeiro ano foi terrível. E foi o ano que, né, eu fui submetido a tratamento na casa espírita e tudo, porque eu comecei a passar mal, do nada, assim, não tinha causa física. Eu ia para o hospital, parecia que eu estava sufocando, já que eu ia cair, não tinha mais ar. Eles colocavam lá aquele coisa que eu não lembro o nome, aquela coisa lá. Eu falava, não, tá 99% a sua, não lembro do jeito que eles falam. Saturação. Então, vejam, era uma doença, uma doença totalmente emocional, né? E eu, naquele momento, não tinha controle disso. Eu passava mal na faculdade, passava mal em locais assim. A faculdade eu quase perdi o ano, porque eu não conseguia ficar dentro da sala, né? Eu passava mal de verdade. E, curiosamente, foi um médium de passagem aqui pela cidade que fazia aqueles tratamentos com medicação fitoterápica, né? Que ele me receitou um remedinho que eram bolinhas de açúcar, né? Aquilo me curou, né? A gente sabe que todo medicamento não é o medicamento que cura, é a gente, porque é você mesmo que se cura. Mas aquilo foi muito bom para mim. Mas, enfim, então a gente tem que, de fato, trabalhar isso, porque enquanto a gente não tiver essa condição de se conhecer, isso que é curioso, né? Conhece-te a ti mesmo, sempre. Sabe, desde lá nos pórticos de Delfos, lá no templo de Delfos, até hoje, conhece-te a ti mesmo, né? Então, essa é a necessidade, porque conhecendo a gente domina, a gente se controla mais, né? Vamos lá. Então, aqui que a prática da caridade como ação desobsessiva. A obsessão é enfermidade espiritual de erradicação demorada e difícil, pois que muito mais depende do encarnado perseguido do que do desencarnado perseguidor, que é a questão da vontade. Se o encarnado quiser, a obsessão não acontece. A obsessão só acontece porque o encarnado sujeita. E a gente sabe que o mais forte sujeita o mais fraco. Se o encarnado é o mais forte, o espírito não tem o que fazer. E aqui, né, a cura depende da alteração da conduta, que é aquilo que a gente falava lá do obsediado, né? Lembram Jesus? Ele sempre curava as pessoas e falava, vai e não peques mais. Quer dizer, vai e muda a sua conduta, muda as suas atitudes. E o espírito Amélia Rodrigues, né, fala num dos seus livros que a grande maioria das pessoas que Jesus curou, eles voltaram a ficar doentes, porque eles ainda não estavam preparados para manter aquele padrão vibratório. Eles caíram de novo e daí a doença voltou. Os obsediados voltaram a ser obsediados, né? O próprio Cristo falava isso, né? Você expulsa agora, mas depois você expulsa, limpa a casa, depois ele volta e traz mais 11 juntos, né? Porque a pessoa não muda, né?
E aqui a representação, né, aliás, esse é o filme, né, que fala da paixão de Cristo, da Maria Madalena, né? E ela é mencionada no movimento espírita como o espírito de mais força de vontade que a gente conhece, porque ela era totalmente envolvida espiritualmente falando. Jesus a curou e ela venceu abismos para acompanhar Jesus. Ela nunca voltou a cair novamente, né? Quer dizer, ela deu um salto, né, na questão da evolução dela espiritual e aproveitou a oportunidade e de fato se curou. Ela era obsediada, mas curou porque quem ia sujeitá-la novamente quando ela ganhou fortaleza com Jesus? Então os espíritos não conseguiam mais envolvê-la. Então não tem jeito. A gente precisa mudar a nossa atitude. E a prática da caridade como ação desobsessiva, né, como até o Paulo falou, né, toda a ação ela vai mexer no nosso íntimo e vai gerar uma diferenciação da nossa atmosfera fluídica, no nosso campo de vibração. Tá? Então, a prática da caridade, por que ela pode mudar a obsessão? Porque ela nos transforma, né? O espírito que quer se vingar da gente, e ele começa a perceber que você mudou. Ele começa a perceber e fala, não, ele no passado me fez mal, mas olha ele ajudando agora, né? Isso pouco a pouco vai amolecendo o obsessor, até que chega um momento ele aceita se afastar, né? No caso daqueles que têm o desejo de fazer o mal, né, e às vezes se ou contra a gente ou se aproveitando da gente, então em todos esses casos, na fraqueza moral, né, você ganha, a partir do momento que você se dá a prática do bem no seu caminho, você ganha fortaleza moral. E é isso que eu quero dizer. Sempre que a gente se dispõe a fazer o bem, fazer o bem atrai bons amigos, né? Quem fala isso é o Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Portanto, nós temos a necessidade de mudar nossa conduta. E aí que entra, não é só mudar os atos exteriores. Se a gente quer a cura de verdade, mudar mais para dentro. Aí essa vai falar, não pode, deixa o Paulo quieto lá, né? E percebe, você começa, aí entra a vigilância como importante, mas depende totalmente da sua vontade, porque a gente tem essa mania, né, que é o que a gente faz com o regime também, né? Ah, amanhã eu faço, amanhã eu começo, segunda-feira, e daí nunca mais começa, né? Eu vou amanhã porque ele quiser pensar mal de mim. Não vai ficar preso. Eu lembro. Tá, então é aqui que eu até coloquei a questão do ódio e inveja do bem, né? Porque você imagina um espírito que já está com raiva da gente exatamente por isso, porque ele vê a gente fazendo as coisas boas, ele pensa, vamos ver se ele faz tudo isso mesmo, se eu perturbar ele, né? Então vamos ter sempre uma certeza, gente. Quem está produzindo, quem está trabalhando, todos nós merecemos, mas quem está produzindo merece sempre a ajuda dos bons amigos espirituais. Sempre. Toda a influência inferior trabalha o caminho daqui, somente é permitida até o ponto que não interfira, né, na nossa vida, a ponto de prejudicar o que a gente está fazendo. E ela é permitida até o ponto em que alguma lição vai nos trazer. Porque se não trouxer nada e a gente não merece, eles tiram do caminho.
Allan Kardec deixa muito claro no Livro dos Espíritos isso. Se os espíritos pudessem, mas por que eles não fazem? Porque os bons não deixam. Os protetores nos protegem, porque senão eles derrubavam a verdade, né? Então, vejam, é sempre assim. Se você está produzindo bem, como dizem, né? Quem leva pedrada é a árvore que dá fruto, né? Então, se você está produzindo, espera, porque vai vir as pedradas. Mas vai vir muito maior intensidade a proteção, a ajuda, né? Tá? Então, tenhamos sempre essa certeza. E busquemos fazer o bem, porque é o bem que edifica, é o bem que engrandece, né? Tudo bem até agora, gente? Então, é a prática sincera do bem. E eu coloco lá embaixo. Tem que ser a verdadeira caridade. Porque lembra o que eu falo, né? A caridade é a caridade patrocinada pelo amor, né? Essa é a verdadeira caridade. E não a caridade patrocinada pelo orgulho, sabe? Aquela do tipo, às vezes inconsciente, né? Aí eu vou distribuir essas cestas básicas, mas chama lá a televisão que é para filmar. Mesmo que eu falo, não, eu não estou querendo me mostrar, mas inconscientemente está. Inconscientemente é o orgulho que ainda está falando mais alto, né? Então vejam que o orgulho é a base da obsessão, o orgulho é a base do mal, dos vícios. Portanto, sempre que, mesmo os meus atos no bem não sejam sinceros, eu não consigo criar esse escudo protetor, porque não tem sinceridade ali. É somente a caridade verdadeira que nos transforma, né? É aquela caridade que a gente se entrega de verdade, a gente se doa. Como o Paulo de Tarso fala naquela carta, né, que virou música com o Renato Russo, né? E vejam que naquela carta ele fala, ainda que eu doasse todos os meus bens e desse a minha própria vida, se eu não tiver amor, isso nada me vale. Percebe? Ele está falando exatamente isso que eu estou falando aqui. Só o bem feito com amor é o que tem valor. O bem feito com orgulho é moeda que perdeu valor, né? Então, o respeito ao próximo, a benevolência, que é ser bom, né? A indulgência, que é o perdão, compreensão. Jesus, no alto da cruz, foi indulgente. Ele olhou o povo e disse, Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, ele estava entendendo, ele estava se colocando no lugar da outra pessoa, né? E o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde, paz, renovação e segurança. O perdão é a chave. Enquanto um não perdoar, a obsessão vai passar milênios, sabe? Porque uma das partes tem que ceder. Se um não ceder, a coisa não para, né? Tá? Aí entrou o evangelho de hoje, né? Que é ser o homem de bem, né? Exatamente. Se não vier o perdão, a coisa não acontece. É por isso que a gente já tem que ir treinando isso sempre, né? Perdoar entendendo que o outro ainda talvez não tenha a compreensão que eu tenho sobre o Evangelho, né? E por que a gente tem que estar preparado? Porque, como a gente viu na aula passada, já vimos que certamente já fomos obsediados, já fomos obsessores, mas a gente pode vir a ser de novo, sabe? Porque a gente não sabe a vida, né? Vai que aconteça alguma coisa que de repente me joga numa situação que eu fico desperto o meu orgulho, né? Me sinto magoado, me sinto mal, eu acabo obsediando outras pessoas. Então, isso tem que ser um alerta muito forte, né? Em tudo, tenta compreender o que a pessoa fez. Ah, mas me prejudicou, me causou um prejuízo, né? Tenta compreender. Coloca na balança os reais valores das coisas. As coisas que nos acontecem aqui e a vida espiritual, que é a nossa realidade verdadeira, né?
que é o que o Evangelho fala, né? O ponto de vista. A gente tem que mudar o nosso ponto de vista em relação a tudo, senão a gente não vai evoluir. Vai continuar sendo homens encarnados, não espíritos em passagem pela Terra. Né? E, como eu falei, são só alguns apontamentos sobre esse tema, né? E aqui a influência obsessiva na prática mediúnica, que interessa bastante para a gente, e vamos terminar no tempo. Que o Paulo está preocupado, eu estou vendo que ele está preocupado. Ele fala, ai meu Deus, eu sei que ele fala tanto e... E aí ele interrompe dele, mas fala... Então, a influência obsessiva na prática mediúnica. Como fala Kardec, a obsessão é uma das maiores dificuldades que a prática espírita pode apresentar. Por quê? Você está trabalhando exatamente com um instrumento que serve à obsessão. E a partir do momento que você se coloca em atividade mediúnica, se você tem um obsessor, ele se manifesta. Né? Se você tem uma influência espiritual, ele vai interferir. Por isso que ele fala que é uma das maiores dificuldades, porque às vezes a pessoa é um espírito que está se manifestando que já tem essa afinidade com o encarnado. Né? O espírita consciente compreende que qualquer tarefa realizada ou não na casa espírita está passível de sofrer interferências indevidas que podem comprometer o seu funcionamento harmônico. E, portanto, a vigilância deve ser redobrada, a fim de que a obsessão não se instale. Vigilância, gente, tem que ser essa coisa bem consciente mesmo que a gente está falando aqui, né? Como a Regina falou. Do nada, eu não tenho tendência, de repente vem aquela vontade, eu vou vontade de tomar uma cerveja. Como assim? De onde que veio isso? E percebem, redobra a vigilância. Evidentemente que a gente não está falando que não deva fazer isso nunca, né? Às vezes você está lá numa praia, tranquilo e tudo mais, vem esse pensamento, é outra história. Mas, não é? Às vezes está num outro contexto, é diferente. Mas na praia também pode, dependendo da quantidade. Não, mas percebam, a gente não está Quando eu penso assim, você está fora da situação, de um horário que você vai tomar uma cerveja, sabe aquela situação mais... Vem, né, no horário assim que você fala, não é, vou almoçar agora, ou vou abrir um aperitivo antes do jantar, não é? É aquele horário assim, que realmente aconteceu comigo, um horário que foi, nossa, aí então é mesmo. O Luiz, num dos vídeos, ele fala que o problema não é o aperitivo, né? O álcool no aperitivo, é exatamente o uso doentio disso. Isso, Tudo isso, né? Ou seja, em tudo na vida, né? Da alimentação, a gente fala do vício, mas assim, a alimentação, tudo que você faz em excesso, Não é só ter passa por vício, tudo. Todo o excesso. Todo excesso é vício. Então, mas vejam, dependendo do contexto, qualquer pensamento que nos chegue é errado. E daí a gente tem que analisar, né? E a gente já tem condição para isso. Primeiro, isso é de mim, é uma vontade minha, né? E segundo, fazer isso daqui, ó, tem que estar consciente que pode ser um envolvimento espiritual. E a partir do momento que você está consciente disso, você já se defende um pouco mais. Você pensa, eu devo ou não devo? Né? Porque, segundo Paulo de Tarso, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu tenho que ter essa dose, eu tenho que ter essa medida, né? Vamos falar medida e não dose, porque eu estou falando de álcool. Então, eu tenho que ter essa medida. Vamos mudar a palavra. Melhor. E ciente de que eu estou envolvido numa multidão de testemunhas, como fala Paulo de Tarso de novo. Então, eu estou andando, eu não estou percebendo, mas tem uns 2, 3 andando comigo. Né? E se eles veem um momentinho de fragilidade, eles atacam. Por isso, a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo. Principalmente nas questões das facilidades, né, e dos prazeres, que é onde eles ainda nos pegam. Como eu disse, às vezes no dia a dia aparece aquela
oportunidade da gente obter um prejuízo, obter um enriquecimento ilícito, né? Ou, quando eu falo enriquecimento, não é ganhar milhões, é ganhar R$10, mas é isso, né? Uma vantagem ilícita, né? Ou expor um erro nosso, e daí logo vem aquela ideiazinha, né? Deixa eu jogar isso debaixo do tapete, né? Deixa eu fazer tal coisa. Percebam que até nisso eu tenho que começar a me vigiar melhor. Eu queria comentar um fato. O meu marido, para dirigir, ele de São Paulo, a vida dele é em São Paulo. E ele, no trânsito, alguém fecha ele uma coisa, ele já xinga, ele vai atrás da pessoa, ele fecha, ele passa de fininho, assim, mas gente, ele é minha coisa. E eu comecei a ficar assim, eu não dirijo mais em Jundiaí. E ele um dia falou assim: mãe, você está ficando igual o pai. Aí, nossa, aquilo fez assim. Aí eu comecei, quando ele entrou assim, olha com quem você está colocando dentro do carro. Você está colocando mais gente dentro do carro, pensa bem, você está se deixando levar. Aí alguém fecha ele e fala assim: deixa, mandei com Deus, você está com pressa. E comecei comigo mesmo. Alguém está com pressa? Não, meu filho, vai com pressa, vai com Deus. Por quê? Eu falei assim, um dia eu brinquei com as pessoas do outro centro, eu falei assim, eu estou pensando bem que eu levo dentro do meu carro comigo. Porque a gente entra nesse patamar de pensamento e você vê que você está fazendo coisas e eu falo assim, o carro é uma condução, ou seja, ele não pode usar como arma. Sim, claro. Né? Então eu comecei a disciplinar ele. Quando ele sai com a sozinho, eu falo assim, juiz, hein? Juízo. Porque é verdade, um fazendo essa atitude do carro contamina o outro, um entra na vibração e, em vez de auxiliar, não, incentiva algo errado, né? Então, eu comecei muito nesse sentido. E a obsessão, os obsessores, eles vão com a gente no carro, mas às vezes eles nem vão dentro, vão tantos que eles vão até por cima. O livro fala isso. Deixa eu ficar pesado. No livro que ela está lendo, Libertação, eu não sei se ela chegou nesse ponto, mas uma hora lá que eles estão indo para a igreja, tentando ajuda, André Luiz conta que foram um espírito até em cima do carro, como a igreja lá. Então eles vão. Vamos lá? Então, aqui. Eu tenho que ir rapidinho, porque sabe que o Paulo tem influência na diretoria e ele pode pedir a minha demissão. O Medinho está quietinho. Dois controladores. Então, a prática mediúnica, Allan Kardec, ele indica 9 sinais mais evidentes do processo mediúnico de nós, trabalhadores espíritas, médiums, né? Olha, primeiro, a persistência de um espírito em se comunicar, queira ou não médium, pela escrita. Pela escrita, audição, tipologia, que é as pancadas, né? Opondo-se a que outros espíritos o façam. Sempre que um espírito domina o médium, tem obsessão, tá? Então, a gente tem que cuidar, tem que tratar, porque não pode isso, né? E também não é a qualquer hora. Tem gente que fala, a qualquer hora eu sinto vontade de escrever, eu vou lá e escrevo. Não pode, gente. Você tem que pôr um controle. Porque quanto mais você permite, mais os espíritos vão se apoderando de você, né? Então, tem que ter um controle, sim. No 2 lá, a ilusão que não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Tem gente que o orgulho é tanto que ele não aceita diminuir o que ele recebe mediunicamente, né? E, portanto, às vezes é uma pessoa inteligente, uma pessoa estudada e fala umas bobagens lá e ele fala, não, tá certo. Isso é sinal de fascinação, tá? Portanto, devemos ter cuidado. E vejam que em tudo isso, né, a gente vê o orgulho por trás, né? A crença na infalibilidade e identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas. Essa é outra. Não é porque assina Jesus que você vai colocar Jesus.
Né, saibam que no Evangelho, no capítulo 6, lá tem uma mensagem assinada Espírito e Verdade, né? Que é aquela, venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, uma linda mensagem. E essa mensagem está no Evangelho, no livro dos Médiuns, no capítulo das mensagens apócrifas, que é falsas, né? E Allan Kardec está fazendo análise dela ali. Essa mensagem foi recebida, segundo Kardec fala, por um dos melhores médiuns da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita. Só que quando ele recebeu a mensagem original, ele escreveu e assinou Jesus de Nazaré, né? E Kardec ele ficou com tanto medo de colocar esse nome por causa exatamente dessas questões. Não confiar no nome que assina. Porque, segundo Kardec fala, ele recebia a mensagem de Maria, de Nazaré, até de Deus ele recebeu a mensagem, né? Então, quando ele recebeu Jesus de Nazaré, ele olhou com mais cuidado. E ele analisou o conteúdo e ele mesmo fala, o conteúdo é perfeito, não tem o que dizer que não é de Jesus, né? Mas, certamente, para incluir no Evangelho, ele deve ter consultado os Espíritos. Ele não ia fazer de própria conta isso. Porque a gente sabe que, na verdade, os Espíritos determinavam tudo na obra. Às vezes, corrigiam o capítulo inteiro para que ficasse do jeito que os Espíritos queriam, né? Então, certamente, consultaram os Espíritos. E, para não criar alarde em torno do nome, eles colocaram no livro dos Espíritos o Espírito de Verdade, né? Que a André Luiz afirma que é o próprio Jesus, né? Tudo bem? Então, a gente não deve confiar cegamente no nome. Não precisa ter nome. Por isso que alguns espíritos simplesmente assinam um amigo protetor. Pronto, acabou, né? Dizem que o próprio André Luiz, quando foi até o Chico perguntou o nome dele, né? Qual é o seu nome? Ele fala, qual é o nome do seu irmão que dorme no quarto ao lado? Ele falou, meu irmão chama André Luiz. Então, esse é o meu nome. Ele falou, não revelando a verdadeira identidade dele, porque isso não importa, né? O 4. Confiança do médium nos elogios que lhe fazem os espíritos que por ele se comunicam. Essa questão do elogio que os espíritos fazem, a gente tem que tomar cuidado, porque espírito não elogia. Veja a relação do Emmanuel com o Chico. É só pancada, só. Né? Não elogia, sabe? Se elogiar é porque tem algum problema, tem alguma coisa errada. Por que eles não fazem isso? Porque eles sabem que é o nosso ponto fraco. Né? Vaidade. Então, eles não vão elogiar, porque sabem que vai atiçar a vaidade. Né? E, então, tem essa regrinha. Se o espírito começa a te elogiar demais, toma cuidado. Vai conversar com o dirigente, vai conversar com os amigos, porque tem alguma coisa errada. Tá? Gentil. Oi. Pode falar. Na tela não está aparecendo a sequência. Está aparecendo outra coisa na tela. Outra coisa? O que está aparecendo? Para mim está aparecendo, visto que as qualidades morais do médium. Esse já é o próximo slide. Mas por que Para mim tá normal, está aparecendo do ladinho assim bem pequenininho esse próximo slide. Mas vocês estão vendo a tela daqui do computador. não, eu tô grande do lado esquerdo e do lado direito bem pequenininho o próximo slide, mas estou vendo o que você está falando. Aqui tá normal. Então, Rosângela, você está vendo as duas telas? Já arrumei, desculpa. Arrumou? Visualização dela. Tá. Então tá bom, então vamos continuar. Tá, então, à disposição para se afastar das pessoas que podem dar conselhos úteis. E é sempre assim, né? Normalmente a gente não gosta das pessoas que nos falam a verdade, mas assim, a gente sempre gosta daquele que não fala nada. E por isso que normalmente amigo não fala tudo para a gente. Por isso que a gente tem que confiar mais nos críticos do que nos amigos. Porque
Porque o crítico fala a verdade, o amigo não fala. O amigo quer agradar, né? E aqui é a mesma coisa. Se eu sei que o Paulo pode, né, falar comigo que tem alguma coisa errada com a minha mediunidade. O Espírito sabe disso também. O que ele vai fazer? Vai começar a mentir para eu sair daqui. Ó, não chega perto do Paulo, não, porque o Paulo... Ó, a segunda vez que hoje eu falo. Não chega perto do Paulo, não, que não é legal. Então, essa disposição, essa vontade de me afastar das pessoas que podem me ajudar, é sinal, acontece, de obsessão. Reagir mal à crítica das comunicações que recebe, né? E isso fere, né? Machuca o nosso orgulho, né? Às vezes, até quando a gente fala alguma coisa, a pessoa fala, não, eu não concordo com você. A gente já fica magoado, machucado. Né? Imagina agora você vê uma crítica, né? Necessidade incessante e inoportuna de escrever, né? Ou de manifestar qualquer tipo de mediunidade, que na verdade é igual aquele primeiro lá. Essa necessidade é complicada, você tem que tomar cuidado. E tem uma outra questão, mas isso é mais cultural, né? Que tem muitos médiums, isso é um pouco de desconhecimento da doutrina. Tem muitos médiums que, quando não têm a condição de trabalhar, isso aconteceu muito nessa fase da pandemia, o médium começa a falar, ai, como eu não estou trabalhando, as energias estão demais em mim, não sei o que tem, eu estou me sentindo mal. Isso não existe, já, né? Porque a mediunidade, ela não é como a gente está pensando, né? A mediunidade é um instrumento que, no momento que eu estou aqui, é uma facilidade que eu tenho de interagir com o mundo espiritual. Se eu não estou interagindo, necessariamente, ela não vai me trazer essa dificuldade, né? Mas as pessoas que falam assim, eu estou acumulada, parece que a mediunidade é uma coisa que vem, enche e depois tem que esvaziar, né? Exatamente. E não é isso. Né? É um exercício. E também, então, para essas pessoas, bastaria ela fazer uma prece em benefício de alguém, né? Então, não posso trabalhar lá, mas tudo bem, mas posso aqui vibrar em benefício do mal que acontece na África, sei lá. E esse período, o que mais gente precisando de prece teve? Então, né? Famílias, doentes, desencarnados. Eu falo isso para vocês porque não foi dessa casa, foi de outra casa, mas uma pessoa me procurou perguntando se eu sabia de alguma casa que estava tendo trabalhos porque ela estava passando mal, porque ela precisava trabalhar, né? E é por isso que eu estou falando, acontece, é o normal nosso. Então, a gente... Mas, como eu disse, isso é um pouco de desconhecimento, mas a gente tem que tomar cuidado com essa necessidade incessante de produzir mediunicamente, tá? Constrangimento físico qualquer que domine a vontade do médium e force a agir ou falar contra a própria vontade. E uma das questões que também é mais cultural do que outra coisa, mas é que as pessoas que ficam dando aqueles arrepios, já viu? Né? Então, para mostrar que o momento está mal, já começa a arrepiar, assim, ter aquelas, né, calafrio, aquelas coisas. Não há necessidade. Não há necessidade disso. Né? E se você deixa, isso daí te envolve, te domina. Não há necessidade disso. Mediunidade concentrou, funcionou, desligou, acabou. Tem que ser natural. E é exatamente por isso que muitas coisas são estranhas num ambiente de estudo da doutrina espírita, mas que na prática mediúnica a gente vê as coisas mais sem noção diante da doutrina, que mostra o quê? Desconhecimento da doutrina. Tá? Mas que pode abrir oportunidade a um envolvimento espiritual. Isso daqui frequente, tá, gente? Porque às vezes, principalmente quando a gente está desenvolvendo a mediunidade e tal,
Ou às vezes até no trabalho você está assim, distraído, de repente aquilo vem com tanto, né, aquela energia te envolve com tanto intensidade, você realmente, às vezes até dá uma coisa assim, né, se movimenta, né? Tá? O que eu estou falando é aquela coisa constante, a pessoa fica sempre... Né? Uma outra questão que fica, mas a gente não pode coisar muito, até o Divaldo fala sobre isso, né? É o bocejo. Né? Tem pessoas que têm a necessidade de bocejar quando fala que o ambiente está... Né? E o Divaldo fala que isso é uma mera questão de você se policiar, se controlar. Ele fala, se vem à vontade de bocejar, serve os dentes, né? Não fica bocejando, né, no ambiente, porque isso não é próprio do trabalho, e nem tem necessidade disso. Divaldo falando isso no livro Diretrizes de Segurança. E ruídos e perturbações persistentes ao redor do médium, dos quais ele é a causa objeto visado. Aqui também a gente tem que tomar cuidado, porque significa envolvimento espiritual. Então você está em casa tranquilo e de repente começa a bater as coisas. Começa, do nada, você vê uma coisa se arrastando, né? Isso tudo mostra que está tendo um envolvimento ali e tem que saber o motivo. Kardec, a gente sabe que aconteceu com ele isso, né? Começou a ouvir barulhos e era o mentor espiritual dele que queria conversar com ele, né? Por isso chamou a atenção dele através disso. Então é um episódio isolado, mas quando acontece com frequência, a gente tem que ver o que está acontecendo, porque não é normal os espíritos se manifestarem e acaba até às vezes perturbando, né, a nossa vida. Por isso que é até falado, né? Deixa eu correr aqui, gente, porque senão... Gente, aqui vou dar uma corridinha, mas é uma corridinha básica, né? Às vezes a gente tem toda a aparência de bonzinho, mas o fundo não é. E às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas como aquela pessoa é tão envolvida por espírito, sofre tanto com obsessão, ela é tão boazinha, né? Mas você conhece ela de verdade? Você conhece os segredos que estão na alma, né? Então, de fato, às vezes a pessoa tem uma máscara, que a gente sabe que a gente entalha, né, uma máscara para cada ocasião que a gente frequenta, né? E às vezes acontece isso na vida da gente. E Kardec pergunta para os espíritos, né, qual médium poderíamos chamar de perfeito? E o espírito tira uma da cara dele, porque fala, perfeito? Como assim? Não tem perfeição na Terra. E ainda fala no Kardec, não tem perfeição na Terra, e por isso mesmo você está na Terra. Você já vai identificar a dica, né? Deixou bem claro para eles. É imperfeito. Se Kardec é imperfeito, eu não sei, porque tem a cena que retrata a vinda dele, né, pro ambiente terrestre, que fala que parecia uma estrela pousando na Terra. Agora, imagina se Kardec é assim e o Espírito está dando uma dessa nele, imagina a gente. Então, fala que não tem perfeito, tem bom, e já basta, né? Porque são raros os bons médiuns. O médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem tentar enganar. Percebe? Então, se a gente conseguir trabalhar para ser mais perfeito, a gente não vai sofrer mais com obsessão, porque os espíritos não vão conseguir. Que é o caso que acontecia com Jesus, né? Qual espírito podia ousar envolver Jesus, né? Então, o médium melhor é aquele que, simpatizando somente com bons espíritos, é menos enganado, tá? E às vezes a gente é enganado, embora tente ser bom, né? É enganado pelos espíritos, porque o plano espiritual que nos protege deixa a gente ser enganado e compreender quais são.
E aqui aquela lição que o Espírito Michel, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos passa, né? O sentimento mais próprio para nos fazer progredir, domando o nosso egoísmo, nosso orgulho, e que dispõe a nossa alma à humildade, beneficência e o amor ao próximo, que é o remédio para toda obsessão, é a piedade. E piedade não é dó. Piedade é você se colocar no lugar do outro, né? É você tentar sentir o que o outro está sentindo. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante do sofrimento dos vossos irmãos, que vos faz estender mão segura e arrancar lágrimas de simpatia. Então percebem que a piedade é permitir que o sofrimento do próximo amoleça as fibras do seu coração. É permitir sentir o que o outro está sentindo e partir em busca de ajudar, porque se eu estivesse naquela situação, eu ia querer que alguém me ajudasse, né? Tá, então ele coloca isso como um importante meio, né, da gente atingir aquele estado melhor que evita a obsessão. Ok? Alguma dúvida, alguma questão? Então, vamos fazer um encerramento depois da gente... Isso. Tá, o pessoal que está em casa, a gente vai fazer um encerramento. Quem que vai fazer o encerramento? Eu vou fazer a liberação. Eu faço a prece. A prece. Vamos lá? Vamos lá? Fechando nossos olhos, vamos procurar serenar nossos pensamentos, entregando-se nosso coração a Jesus nesse momento. Pai de infinita bondade, derramai um bálsamo reconfortante aos nossos filhos que se encontram nesse planeta, a sua bênção de amor. Aos nossos governantes, dai auxílio para ter o equilíbrio necessário para conduzir o povo para o caminho da paz. E a todos aqueles que se encontram em todos os encontros desse planeta, aliviar as suas dores e suas angústias. Aos pequeninos que florescem na adolescência, que sejam conduzidos para o caminho de amor e caridade. Aos nossos idosos que clamam e saudosos de vossos filhos, que rogam a sua presença e carinho, dai consolo, dai conforto. A todos os enfermos acamados, em hospitais, em seus lares, os doentes da alma. Rogai a ti, Senhor, a sua máxima benevolência, dai a força para o discernimento, para superar esse momento tão difícil. Aos nossos irmãos que se privaram da liberdade por erros cometidos, dai a luz da compreensão, do arrependimento e força para superar esse momento transitório. A todos os nossos parentes e amigos e irmãos que buscam a palavra de conforto, que todos sejam envolvidos no amor do Mestre. Pelo nosso lar, que a luz do Evangelho seja sempre a luz de todos os lares, que neste momento envolva todos os habitantes de nossos lares, trazendo conforto e seja revigorado para a sua jornada. Aos trabalhadores dessa casa espírita, que busca a luz da Boa Nova, e aos nossos amigos espirituais, a nossos irmãos que aqui estiverem presentes e venham compartilhar conosco a aprendizagem de hoje. Que a luz do vosso amor nos conduza sempre hoje, que assim seja. E assim, continuando nos clima das vibrações da noite, vamos agradecendo o plano espiritual aqui presente, especialmente os mentores dessa casa, pedindo humildemente que nos auxiliem a colocarmos em prática todos esses ensinamentos e que possamos sair daqui cada vez mais fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo, e especialmente com a vontade necessária
para promovermos o nosso aperfeiçoamento íntimo. Que Jesus nos acompanhe no retorno aos nossos lares e nos encoraje a estarmos aqui presentes novamente na semana que vem. Que assim seja.